Pessoal, boa noite a todos e a todas. Hoje estamos aqui em clima intimista, botei uma luz de abajur aqui bem pertinho, justamente para poder falar mais a sério com vocês, né? Porque o papo de hoje é muito importante. Fomos precedidos aqui pela bem-vinda intervenção da Nanda, que fez uma propaganda super bonita do Let's Soul Festival Vamos plantar em nossos corações sementes de amor, de compaixão, de esperança, de luz. A importância do Let's Soul Festival liga-se de forma direta a questões específicas da transição planetária, inclusive ao próprio processo provatório, probatório, tribulatório, como você queira chamar, que na realidade não precisa ser vivenciado como se fosse um fluxo de sofrimento. Não, muito pelo contrário. É possível, como estamos provando, reagir a essas circunstâncias com mais criatividade, com mais amor, com mais compaixão, com mais misericórdia de nossa parte, para quem ainda dorme, com mais esperança, com mais energia criativa que se canaliza em vários tipos, a ponto de a gente poder oferecer para vocês um Woodstock espiritual. Esse é o intento, essa é a ideia principal do Let's Soul Festival, mas por trás disso existe, na realidade, uma demanda muito importante pela presença física de vocês num determinado lugar, no oeste da Bahia, lá entre os povoados de Almas e Batalha, na Flor do Alto. Para quê? Para que possamos fazer também a bioconstrução da Hiranyagarbha, o ovo cósmico, o ovo de luz, que lida com energias da criação divina, portanto, energias de Deus que devem ser trabalhadas de formas muito específicas pelas pessoas certas, né, pelas entidades de luz, que podemos canalizar, que podemos trabalhar com elas em parceria, e é mais ou menos isso que já está acontecendo, que vai acontecer cada vez mais nesses bastidores dos processos de transição planetária. Por que o Let's Soul Festival é tão importante assim? Porque ele, na realidade, é um chamariz, se a gente puder entender como sendo, né? Já conversei com o Saulo, inclusive, para falar um pouco sobre isso. Se houverem 5.000 pessoas no Let's Soul Festival, vai ser maravilhoso. As pessoas vão, de repente, pensar que estão indo lá para se divertir numa festa rave, mas vai acontecer muito mais coisa com elas a nível invisível, a nível dos sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo sentidos, a nível de coisas que a pessoa não tem capacidade perceptiva para perceber, sendo redundante o propósito, ali naquela hora. Mas vai haver trabalho a nível celular, com os corpos, eu falei corpos no plural, das pessoas que estiverem presentes. No evento da bioconstrução, será importante demais as pessoas de coração meterem literalmente a mão na massa para ajudarem a construir o templo de Hiranyagarbha, que é também o vetor zero da energia compassiva que será ali gerada, canalizada, projetada. Existem funções energéticas planetárias da Flor do Alto que devem ser ressaltadas. Nós não precisamos entendê-las de todo em nível máximo de detalhe para acreditarmos nelas, para percebermos a potência da energia, porque a energia não mente, a energia simplesmente se manifesta para você se você tiver percepção para isso. E na Sangha tem muita gente que tem condição de perceber a energia circundante, e vai perceber uma energia toda especial, toda poderosa, que é de natureza cósmica também, lá na Flor do Alto. Portanto, o Let's Soul Festival é um grande chamariz para atrair um bando de gente que, de coração aberto, vai querer se divertir, é claro, mas a nossa proposta não é somente essa, não é somente hedonismo, né? O prazer, a busca pelo prazer, não. Nossa proposta é autoconhecimento, automestria, autoempoderamento, conhecer a fundo os processos atuais que estão resultando em eventos que a gente chama de terminais, apocalípticos, hecatômbicos e até catastróficos, né? É necessário falar disso também. Para isso, imaginamos o Essential. Para isso, pudemos perceber, eu, Saulo e Angélica, a Sangha como um todo nos acompanha nesse raciocínio, que era preciso oferecer um conteúdo que a gente ouve por bem chamar de Essential, ideia do Saulo, ideia excelente do Saulo, nome Essential, porque a pergunta que não queria calar era essa: o que é essencial que a gente saiba nessa época de transição planetária, que é uma época tão decisiva
em nossas vidas, ainda que nós não percebamos isso. Porque não se trata, vejam bem, de se a gente vai sobreviver fisicamente ou não, isso não interessa tanto, todo mundo vai morrer um dia, o corpo é transitório. Do pó viemos, ao pó retornaremos. É necessário, sim, trabalhar o bem, trabalhar a capacidade de amar, trabalhar o serviço, trabalhar, orar e vigiar. Portanto, a oração também é uma atividade que deve ser diária, cada vez mais agora, nesses tempos de transição planetária, e o vigiar tem a ver, infelizmente, com a batalha eterna entre bem e mal, tem a ver com a nossa batalha atual contra os opositores, não vou nomeá-los aqui, que sempre existem buscando nos desviar de nossas metas e objetivos. Isso seja a nível individual, seja a nível planetário. O fato é que estamos em provação, em ambos os níveis, tanto individual quanto planetário. Haverá um Armagedon coletivo e haverá um Armagedon individual, haverá um apocalipse coletivo, lembrando que apocalipse é, né, na acepção grega da palavra, né, quer dizer, ou significa revelação, assim como haverá um apocalipse individual, dentro do coração, das cabeças das pessoas, e que tem a ver com ampliação de consciência, que tem a ver com transição de paradigmas, em você abandonar ideias antigas e abraçar ideias novas, em você, basicamente, começar a perceber que seu coração não é somente uma bomba mecânica que bombeia sangue para o corpo todo, mas sim também um complexo eletromagnético que acumula energia amorosa, acumula magnetismo, acumula energia eletromagnética de alta voltagem, que a gente pode chamar de amor também, e que serve para inúmeras coisas, inclusive para a proteção da pessoa em circunstâncias apocalípticas. Não sei se vocês me entendem. Eu estou falando de amor, de amar, mas de capacidade de amar de forma incondicional, sim, mas também sob uma ótica um tanto quanto apocalíptica, na medida em que o amor precisa, deve ser um instrumento de trabalho também. Me lembro aqui de nosso querido Bezerra de Menezes, da Seara do Espiritismo, né, clamando em mensagens psicografadas, né, se não me engano, por Divaldo Pereira Franco, com exclamações candentes que diziam amem-se, amem-se, né, aprendam a amar, aprendam a amar. Era o recado que ele repetia direto, porque isso é extremamente importante quando você estuda a dinâmica da lei kármica, da lei do karma, por exemplo, você percebe que um dos ensinamentos é aquele em que, quando existe a devoção ao divino, quando existe a devoção ao sagrado, os processos kármicos negativos são abreviados, são, por vezes, até anulados completamente em função do ardor da devoção do discípulo, da discípula, da pessoa que está em serviço. E aí vem outra chave, que é a chave do serviço. O serviço é algo extremamente importante em tempos de transição planetária. Ele abre as portas do trabalho redentor, ele é, propriamente dito, trabalho redentor em si, mas ele é também a oportunidade de a gente ampliar a nossa consciência de uma tal maneira que a gente comece a lidar de forma mais criativa, mais determinante, decisiva, com os caudais de energias existentes à nossa volta e que a gente praticamente não percebe que existem. Termo, ou a palavra mago ou maga, tem a ver com aquele ou aquela que sabe controlar as energias, que sabe dialogar com a natureza, que sabe dominar os elementos. Vai ser necessário uma ação mágica no futuro quando não houver mais a luz do sol em determinados momentos ou fases, né, bastante probatórios, bastante intensos sobre o aspecto da aprovação, porque somos um planeta de provas e expiações, estamos todos sendo provados, isso é a nossa aprovação, isso é parte da nossa aprovação grupal. As nossas provações individuais são parte do processo grupal de provação, do processo coletivo de provação, e a humanidade está sendo provada. Lembro a vocês que existe uma profecia de Chico Xavier, de 1986, que volta e meia sou obrigado a lembrar dela. Por quê? Porque ela é uma outra chave para se compreender o que vai acontecer daqui a pouco, no futuro. Notem que eu falo vai acontecer porque quem está lá no astral superior, por exemplo, já viu os clichês astrais que mostram o que vai acontecer daqui a pouco aqui no plano material da Terra. Os mestres ascensos têm
para além das linhas de tempo e espaço daqui da terceira dimensão, eles têm acesso ao registro acástico, que registra tudo que foi, é e será, registra, portanto, eventos futuros. Os mestres ascensos têm, portanto, né, uma parcela de onisciência, né, que lhes permite, uma parcela, disse eu, que lhes permite ter acesso a eventos futuros que vão nos acontecer daqui a pouco. E aí temos um raciocínio bastante tranquilo, o de que, se determinados eventos acontecerem em conformidade com um cronograma temporal específico, eu já vou dar esse cronograma para vocês, teremos a confirmação de um processo de desmonte do que a gente chama de civilização. E aí será preciso que a gente tenha uma outra perspectiva bastante diferente, bastante ousada, porque necessária, bastante sólida, porque fundamentada nos aspectos espirituais, nos aspectos da compaixão, da misericórdia, que poderemos gerar, porque necessitaremos delas, né? Tanto da compaixão quanto da misericórdia divinas. Estou falando aqui de um desmonte de civilização que, de 9, 10 bilhões de pessoas, o planeta passa em poucos anos a condição de ter apenas 2 milhões, repito, 2 milhões de pessoas sobrevivendo na matéria. Portanto, a sobrevivência física não é necessariamente um objetivo em si, mas sim, fechando uma janela de compreensão, sermos trigo e não joio. A população que será joio, a parcela populacional que será joio, será exilada do planeta. A população que Trigueirinho chama de resgatável, o trigo da colheita divina, esse sim permanecerá na Terra. Isso não é informação oriunda só de espiritismo, não. Qualquer tipo de escola séria de filosofia esotérica sabe disso. Qualquer cabala da vida sabe disso. Qualquer eubiose, maçons, etc. Isso é moeda corrente no meio. Assim como a forma como vai se dar, por exemplo, a eclosão da Terceira Guerra começa também a ser figurinha repetida, né? Sempre se falou que seria no Oriente Médio, e começou alguma coisa lá no Oriente Médio. Ao mesmo tempo, temos a guerra da Ucrânia e da Rússia. Temos, e agora eu faço até uma pausa, porque é importante que reflitamos bem sobre isso. Temos informação, faço questão de abrir a fonte do próprio Saulo, é a opinião dele, portanto, e eu compartilho com a opinião dele, que esses dois focos de guerra, que ainda são regionais ou localizados, podem e devem evoluir para um cenário majorado, para um cenário mais complexo, para um cenário em que o teatro da guerra se amplia e passa a ser a própria Europa. Existem dezenas de previsões indicando isso, não é só Nostradamus, é uma par de gente que fala a mesma coisa. José Maria Alencastro, por exemplo, chega efetivamente a detalhar como é que se daria isso. Israel arrasaria a mesquita de Al-Aqsa, também chamada do Domo da Rocha, né? Colocaria tudo ao resto do chão para reconstruir o Templo de Salomão. Isso afetaria os árabes, as nações árabes ficariam de tal forma iradas que elas declarariam guerra ao Ocidente, né? E conseguiriam parceria com a China nesse projeto bélico enlouquecido. Deixa eu fechar mais uma janela de compreensão. Qual era a previsão, qual era a profecia de Chico Xavier, que é de 1986? É a seguinte, citação ao pé da letra, ok? Se o homem, dizia Chico Xavier, se o homem deixar eclodir, se o homem cometer a loucura de deixar eclodir a Terceira Guerra Mundial, quem a terminará não será o homem, será o próprio planeta, através de convulsões geológicas, do tipo terremotos, maremotos e coisas que tais, né? E é mais ou menos isso que Chico Xavier prevê, ou seja, a aprovação da humanidade, a aprovação do ponto de vista ético e moral e espiritual, é claro, é justamente essa: lidar com os nossos problemas enquanto civilização de modo que não nos autodestruamos, lidar com as nossas diferenças de modo que nós não façamos guerra uns contra os outros. Chegamos a um ponto em que temos instrumentos de destruição em massa tão potentes que chegamos, inclusive, a ameaçar outros reinos, que não somente o animal, o vegetal, o mineral, ou seja, podemos, com o explodir de uma bomba atômica, de uma bomba de hidrogênio, que é muito mais potente que a bomba usada em Hiroshima e Nagasaki,
podemos fazer reverberar mudanças negativas, inclusive nos estratos mais sutis, né, que envolvem a área do raio da explosão da tal da bomba H. É por isso que já existe a previsão da intervenção maciça de extra- e intraterrenos, também ultraterrenos, nesse samba de crioulo doido, porque a Terceira Guerra pode até começar, mas ela não vai significar a autodestruição do planeta. Os ETs e intras, para dizer pouco, vão impedir que isso aconteça, porque tem ciência e tecnologia para fazer isso. Os principais líderes mundiais sabem disso. Existe um acordo meio que secreto, hoje em dia virou uma espécie de segredo de polichinelo, que todo mundo sabe, né? Existe um acordo feito na década de 50 ainda, entre algumas nações europeias, a América do Norte, na figura de Eisenhower, né? Se não me engano, a Rússia, com ETs, que disseram assim, olha, vocês não vão usar armamento pesado e toma aqui algum tipo de tecnologia que vai basicamente dar uma acelerada aí nos inventos de vocês, ou seja, vamos incrementar a qualidade de vida de vocês. Nem todo ET que trocou tecnologia por gente, né, porque isso aconteceu também, era de estirpe positiva, muito pelo contrário. Mas de algumas décadas para cá isso mudou. Não existe mais ET negativos abduzindo geral, como já aconteceu no passado. Isso já é passado. Existe um nível de proteção maior e o que existe é que as pessoas são abduzidas porque já combinaram de fazer isso tempos atrás e, na realidade, estão retornando às suas próprias origens ou tribos cósmicas, né? Ou seja, muitos de nós são ou somos ETs e temos pouca consciência disso. Alguns estão aqui encarnados, tanto extra quanto intraterrestres, com missões específicas. Mas, fechando, portanto, aquela janela de compreensão, o que vai acontecer é uma sequência de cataclismos, hecatombes ou catástrofes de natureza espontânea, geradas ou por um terremoto de horas de duração, como diz a Bíblia, ou pela queda de um asteroide chamado Apophis, já tem até nome, a NASA o conhece, etc. Isso já tem data para acontecer. Por que eu estou falando com vocês um pouco mais a sério, dando uma série de informações de forma direta, assim, né? Porque o dia de hoje é especial, já estamos em 2024, gente. Já completamos os primeiros 7 dias do ano novo, isso quer dizer que a coisa vai começar, que agora o processo vai andar mais rápido, os processos como um todo, isso inclui Plutão, Netuno, Saturno. Saturno vai reger esse ano e ele é o grande regente kármico, ele é o cobrador severo das obrigações, né? E do que você deve karmicamente, né? Se você não tiver trabalhado karmicamente a sua dívida através de caridade, através de ampliação da própria consciência, através de transformações internas, de reforma íntima, se não tiver feito isso, você vai ter que pagar o karma de outra forma, aí sim dolorosa, que tem a ver com não com provação, com provas, mas com expiação. Expiação quer dizer sofrimento. Para aquele que busca, como nós aqui do Essential, né, estudar as formas de transcender isso tudo, o que a gente fez? Fechando mais uma janela de compreensão. A gente bolou aqui uma sequência ininterrupta de temas que seriam essenciais a gente conhecer mais a fundo, com mais profundidade e abrangência, portanto, para podermos aí sim dizer no futuro que conseguimos transcender os vários aspectos da transição planetária, por exemplo, a morte. A morte não existe. Só que todo mundo morre um dia e há sofrimento ou não em função de se morrer assim ou assado, em função de a pessoa ter uma ideia assim ou assado daquilo que vai ocorrer, inclusive após a de Itacuja, né? Se eu disser que é um renascimento, você morre aqui e renasce do outro lado. O que você me diz? Se eu disser que a morte é uma passagem, um portal, se eu disser que é apenas um passamento, você abandona uma casca e a sua essência vai assumir outros corpos muito mais interessantes, muito mais poderosos do que o mero corpo físico, porque vamos combinar, convenhamos, o corpo físico é muito limitado. E se você olhar com calma a literatura esotérica, isso é repetido ad nauseam, ad aeternum, ou seja, o corpo físico é um vaso, é um invólucro limitado. Você pode até fazer ele viver 1000 anos. Na Bíblia,
Existem menções de personagens bíblicos como Noé, como Sem, como, bom, um bando de gente lá que viveu 800, 900, até 1000 anos, Melquisedeque, né? Que eu queria lembrar. Então, podemos fazer nossos corpos viverem durante séculos, mas nada se compara à vida eterna, que é uma vida mais sutil, que é uma vida a ser vivida por corpos mais sutis, por corpos que não conseguimos enxergar em essência, mas que existem, né? Corpos que estamos a construir. Estamos a construir nosso corpo astral, nosso corpo mental, nosso corpo causal ou mônada, né? São corpos de luz, temos que acumular e transformar experiências em luz através dos nossos corações, através da nossa capacidade de amar. A sanga é uma união de pessoas em torno de um propósito não somente espiritual, mas divino. A sanga, a nossa sanga, Platina Solares, inclusive, qualquer sanga séria que se preze como a nossa, está abraçando causas planetárias por falta absoluta de quem o faça. Notem que eu chego à conclusão de que, face a uma tal sequência de hecatombes planetárias, porque o que vai acontecer não é só tsunami ali no interior de São Paulo, né, como sonhou determinado integrante do Conselho de Regência, e vamos falar sobre isso também, não me deixem esquecer. O que vai acontecer são os quatro elementos se voltando contra a civilização de uma forma definitiva. E, fechando mais uma janela de compreensão, o cronograma seria esse. Primeiro, a ocorrência de algumas pandemias, para ver se o homem toma vergonha na cara. Já vamos para a segunda pandemia a partir desse ano, 2024, 2025. Vai vir por aí, infelizmente, uma pandemia nova, uma praga pior que a lepra, uma doença de pele, que parece que também vai acometer muitas crianças, né? É preciso que a gente se acautele em relação a ela e busquemos na fitoterapia pomadas que possam tratar os seus sintomas e, quem sabe, curar também. Em seguida, teremos a Terceira Guerra Mundial, né? O ápice da pandemia em 2027, em 2029, uma Terceira Guerra Mundial. Em 2036, 7 anos depois, a queda do Apophis. O Apophis, enquanto asteroide do tamanho do Empire State Building, ele cai no Oceano Atlântico em 24 de abril de 2036. Por que eu sei disso? Não só porque o José Maria Alencastro traz essa data não é dele, foi uma data chancelada por uma personagem chamada Mestre Gabaon, que reside no astral superior, não precisa mais renascer, reencarnar, mas ele foi o responsável por uma série de previsões que efetivamente aconteceram e eu as acompanhei, né? O Gabaon, através do Alencastro, né, previu Lava Jato, previu a ascensão dos militares ao poder através do Bolsonaro, né? Previu essas coisas geopolíticas todas que estão acontecendo também. O Alencastro já está no 5º livro lançado, né? E as previsões que ele faz tendem a acontecer, né? Ele é um ótimo astrólogo também, mas ele não é a minha única fonte. Tem o Juscelino Nóbrega da Luz, né? Que também sonha com o futuro, que também fala disso. Temos lá o Gilberto Rissato, né? Que é uma outra fonte que fala muito através de Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, né? Bispo de Hipona. O espírito, portanto, de Santo Agostinho fala muito num vídeo que eu já enviei para toda a sanga, dos 40 a 42 meses de trevas. Não são 3 dias, portanto, não são 3 dias e meio de trevas, né? Como diz a Bíblia. Os dias são em sentido figurado, né? Vou passar para vocês já, dura 18, 19 minutos, um áudio extremamente importante do Trigueirinho, que tem uns 15, 20 anos no máximo, mas ele fala com detalhes do que seria do que seriam os 3 dias de trevas, né? Mas fechando aqui o nosso cronograma, 2024 a 26, 27, nova pandemia, 2029, a Terceira Guerra Mundial, 2036, queda do Apophis. Apophis cairia em cima do anel de fogo planetário, gerando uma reação vulcânica planetária que jogaria na atmosfera uma quantidade absurda de gases vulcânicos que ficariam já vou falar, Saulo, ficariam em suspensão, né, atmosférica durante 3 anos e meio, 40 a 42 meses, né? Ou seja, eles bloqueariam a luz solar durante esse período todo, e isso seria basicamente o golpe de misericórdia, que faria com que essa depopulação, que significa a redução abrupta, né, de população,
desmontar-se, né, o que a gente chama de civilização. Não vou chamar de fim de mundo, mas é muito parecido. Mas olha só que interessante, o mundo não acaba, né? Ainda sobram 2 milhões aqui na matéria, muito pouco, né, comparado com 9, 10 bilhões, mas o que a gente chama de civilização, essa acaba, essa já era, né? E muda tudo, né? Por que a gente diz que a civilização acaba? Porque acaba delegacia, supermercado, farmácia, vida civilizada, tudo isso acaba. Isso tem diversas implicações que eu não vou expor em detalhes aqui hoje. Basta dizer também que o nosso Conselho de Regência da Sanga é uma das minhas principais fontes também, né? O Saulo me lembrava aqui, dessas informações que eu estou trazendo a vocês. Tá? Os 2 milhões de pessoas, né, que vão sobrar na matéria é a informação da Sanga, do Conselho de Regência. Tá? Existe um sonho de uma integrante do Conselho de Regência que eu vou expor a vocês. Né? Eu acho que não há nenhum mal em dizer quem é, até porque eu vou dizer que ela tem uma filha, porque o detalhe da filha dela é um sonho importante. Nossa Sanga, através da bendita Italma, foi agraciada com um sonho profético em que a Italma, que tem uma filhinha de 4 anos de idade, se não me engano, a Aninha, estava lá com o marido dela e a filha, em paz tranquila, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, que é onde ela mora. E aí o que aconteceu? Ela viu que havia um tsunami indo em direção a eles, né, à casa deles. O tsunami se congela no tempo, ela nota que o tsunami é muito grande. E note que eu estou falando do ABC Paulista, né? O que o mar tem que ter andado a partir da cota zero para chegar no interior de São Paulo. Olha aí a magnitude, baseado só nesse sonho profético que a Italma teve, do que vai acontecer. Eu tenho mapas canalizados que mostram isso. Quando a Italma teve sonho, me ligou e falou: Você tem aquele mapa? Você tem algum mapa? Eu falei: Tenho. Tirei foto do mapa, mandei para ela. Depois, se quiserem, mostro para vocês. No meu mapa, né, a área do ABC Paulista, tá, o Abá, está marcada como condenada. Eu não sei exatamente como algumas áreas vão fenecer ou perecer, mas eu sei com certeza como algumas outras, né, que estão perto da cota zero, né, das praias, né, já se sabe que é óbvio, né, vão ser tsunamis, mas serão tsunamis de tal magnitude e envergadura que vão avançar quilômetros adentro, dezenas de quilômetros, centenas de quilômetros até adentro da linha de costa. O Brasil vai perder sua linha costeira. O Brasil vai perder boa parte de sua área continental. O que vai sobrar do Brasil é muito pouco. Agora, comparativamente com outros lugares, a Europa, por exemplo, vai sumir completamente, a África, por exemplo, também vai sumir completamente, bababá. Né? O Vânia está lembrando que São Bernardo do Campo está a quase 800 metros de altitude. Eu já tive contato com o futuro do Rio de Janeiro, né? Um mar de detritos em que se mistura cadáver de gente com cadáver de animal, com detrito, né? 2 vezes no intervalo de um quarto de século, né? Com o mesmo tipo de cenário pós-apocalíptico para a cidade megalópole do Rio de Janeiro. Então, se acontecer dessa forma, é um fenômeno planetário, é um fenômeno de magnitude planetária, é a ira de Deus se expressando, e a gente tem que pensar muito no porquê de tudo isso, que isso tem a ver com karma. Tem, por exemplo, aquela galera que se amarra no Vital Froese. Vital Froese é ótimo. Tudo que ele diz está correto, só que para ele é como se o karma não existisse, é como se não fosse haver hecatombe nenhuma. E aí a gente diverge completamente, porque eu sei que vai acontecer. Mas eu não quero impor minha verdade para ninguém. Cada um tem condição de ejetar-se astralmente, né, potencialmente falando, cada um tem condição de, através de um sexto sentido, de uma intuição forte, poder efetivamente chegar à sua própria verdade, chegar ao que vai acontecer no futuro. E o que acontece é que, por exemplo, para vocês saberem, quando já tentaram hipnose reversa com uma determinada população, e esse tipo de informação que eu estou dando a vocês foi muito censurada. Fizeram uma experiência há décadas atrás em que pegaram centenas de pessoas e hipnotizaram-nas e jogaram todas elas para um século no futuro. Todas elas acordaram dizendo: não existe mais eu, não existe mais civilização, não existe mais nada. Né? Eu já morri, não existe mais futuro. Os resultados desse processo de hipnose coletiva foram, evidentemente, censurados, né? Mas ele existiu. E note que, na medida em que a gente conhece, porque ampliamos a consciência e temos acesso ao registro acástico, não exatamente eu, mas outras pessoas que vão lá e voltam com histórias, com informações, né, com conhecimento,
percebemos que não é a primeira vez que isso vai acontecer, muito pelo contrário, a Atlântida está aí para provar isso, né? A Atlântida submergiu 3 vezes ao longo de sua história. A primeira vez, há 300 mil anos atrás, a misericórdia divina deixava que ela afundasse aos poucos, por assim dizer, né? Uma segunda parte da Atlântida afundou há 60 mil anos atrás, e a última parte de Atlântida, chamada de Ilha de Poseidônias, afundou em definitivo há 12 mil anos atrás. É esse afundamento a que se refere Platão em seu escrito Timeu e Crítias. Voltando ao que interessa, a nosso Conselho de Regência, portanto, já trouxe também notícia da nossa próxima pandemia, né? E coisas que podemos fazer, principalmente pensar em refúgio na própria Flor do Alto, através da própria construção da Flor do Alto, e ela começa com a bioconstrução da Ariana Garba. Vamos falar um pouco disso agora rapidamente, antes de mostrar o evento do cronograma final, né? Que são os 40 a 42 meses de trevas, que são basicamente comentados pelo Trigueirinho. A gente sabe hoje que são 3 anos e meio de trevas, mas o Trigueirinho não traz essa informação, mas ele traz outras informações igualmente pertinentes e super importantes. Já vamos olhar lá o áudio dele, escutar o áudio dele, mas deixa eu fechar rapidamente aqui alguns assuntos também. Teremos um Darshan amanhã de perguntas e respostas, antes que eu me esqueça, então Vivi pede para que quem tiver perguntas, que mande lá no private dela, no inbox dela, se a pessoa não quiser aparecer, etc., né? Se não, é só deixar lá no grupo mesmo, ok? E eu faço questão, já que é para falar de dever de casa, de uma certa forma, de dizer a vocês que aquele material que eu coloquei lá no grupo do Essential, né, dois cortes de palestra do professor Laércio Fonseca, em que ele fala de provas e expiações, né, de sofrimento, não sei o que, blá, que isso aqui é um planeta de provas e expiações, e que ele fala, se eu não me engano, de qual era o outro assunto, não estou lembrando agora, mas era super pertinente ao que a gente está falando aqui, né? A questão das pessoas de segurança. Enfim, eu coloquei ali também em torno de 5 a 6 horas de áudios de Trigueirinho, Shimane, Arthur, que são personagens lá da comunidade da Figueira, lá de Carmo da Cachoeira, interior de Minas Gerais. É o povo lá do Trigueirinho, Trigueirinho e Companhia, né? Trigueirinho faleceu em 2018, mas deixou uma vasta biblioteca de partilhas que não eram livros escritos, né? Ele escreveu por volta de 100 livros, uma centena de livros, uma obra que merece um estudo mais aprofundado, é o que a gente busca fazer. Por falar nisso, para a semana que vem, porque estamos aqui na hora dos avisos, olha aqui, ó, quem puder, tá? Tem acesso aí a esse livro, A Trajetória do Fogo, do Trigueirinho, uma introdução a leis eternas. Esse livro é importantíssimo para que a gente possa entender o que está acontecendo em termos de hierarquia energética na Terra, qual é o lugar que ocultamente domina a Terra. Já foi a Ásia, não é mais, é a América do Sul. É a América do Sul. E vamos entrar em contato, estudando um pouquinho desse livro, com os principais centros planetários que governam o planeta. Mas dizia eu que uma das minhas fontes é justamente o Conselho de Regência, né? O próprio Conselho já nos deu detalhes de como é que vai ser essa nova pandemia, assim como o Conselho de Regência tem esse compromisso. Eu venho tendo reuniões com a Italma a respeito disso já há algum tempo, de garantir um fluxo de informações sobre o que o Conselho de Regência está captando, sobre o que vem por aí, portanto, né? Tudo aquilo que o Conselho de Regência capta, que eles conseguem interpretar, decodificar, está sendo encaminhado como informação pertinente e útil para todo mundo aqui na Sanga. Tá? De tempos em tempos, relatórios são feitos e disponibilizados para todos os interessados acerca de vários aspectos do que a gente chama de transição planetária, do que vai acontecer em termos práticos, né? Existem perspectivas, por exemplo, de haver um apagão para esse mês ainda de janeiro, né? Ou para esse ano. Existe até um consenso astrológico sobre isso, né? Existem vários astrólogos que dizem que até meados de setembro desse ano é uma possibilidade astrológica forte. E aí, sem energia, não tem internet, é preciso que as pessoas possam se planejar também em relação a isso. Por falar em astrologia, já tivemos aí, portanto, o fornecimento dessa informação importante, que é justamente o cronograma de eventos, né? Começa agora, 2024, vai até 2040,
41, não é? Não é à toa que existe uma profecia no meio espírita que diz que em 2045 Emmanuel, atualmente encarnado, lidando com educação e com 23 anos de idade, Emmanuel se destacaria de alguma forma nesse processo de reconstrução do que sobrar do Brasil, porque, pasmem, o Brasil será o eixo do mundo porque o resto do mundo vai ter sido destroçado. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil não vai mais ter governo, não vai mais haver Brasília. Existe um cara chamado Luiz Gonzaga Cortés de Paula, que já falecido também, que trouxe já a informação de que, quando acontecer tudo que tiver que acontecer, vai haver um fluxo migratório de em torno de 30 milhões de pessoas entre Goiânia e Brasília, um fluxo indo na direção de Brasília, achando que Brasília teria condição de resolver os inúmeros problemas, né, de falta de mantimento, remédio, abrigo, segurança, causados por esses eventos terminais, né? Note que os 40 a 42 meses de trevas, né, fazem parte de um sistema de provação planetário para a humanidade encarnada. Esse é um segredo que eu estou abrindo aqui, né? E ouvindo basicamente o Trigueirinho falar, daqui a pouco vamos trazer a vocês a fala dele, né? Percebemos que a Bíblia estava certa, de uma certa forma, quando dizia que aqueles que passarem por esse processo todo, né, serão provados como se extrai o ouro do metal menos precioso, né, como se fosse num processo de extração de ouro mesmo, né, processo alquímico, né. Existem autores que dizem, por exemplo, que semelhante feito este que está para ser engendrado e alcançado por alguns de nós, pelo menos, quiçá pela sanga como um todo, serão de tal envergadura espiritual que seremos considerados mestres no final do processo como um todo. Trigueirinho diz que a parcela da humanidade que passar por isso tudo, isso não é um filme de horror, é um filme com final feliz, porque lá no final dessa peneira, né, que finaliza com os 3 anos e meio de trevas, né, quem emergir lá no final vive bem, porque trabalhou, porque vigiou, porque orou, porque também tomou algumas providências como se encerrar em casa, com mantimentos, com água, etc., essa pessoa já será considerada um iniciado de primeiro grau. Portanto, é uma provação tão acerba, tão difícil, não vou negar a vocês, desse conjunto que nos espera agora, que o prêmio é esse, é a iniciação em primeiro grau, tá? Na marra, de uma certa forma, para aqueles que não estiverem conscientes disso. Quem estiver consciente disso, muda tudo. E é isso que a gente busca oferecer aqui no Essential, através de um cardápio, fechando mais uma janela de compreensão, através de um cardápio, da oferta de um cardápio de temas, como morte, sexo, consciência, energia, aprendizado do amor, né? Tudo o que interessa a transição planetária, né? Ou seja, todos os assuntos e temas que são essenciais que a gente saiba a fundo e de forma abrangente para esses tempos que já estão chegando, que já estão aí, que estão batendo a porta. Nós, não à toa, começamos hoje, né, sob a tutoria do nosso mestre Saulo, um ciclo de 21 dias de um protocolo para a nossa proteção e para a nossa transformação celular. Quem tiver ouvido de ouvir, que ouça. Se você que ouve agora, que me assiste agora, puder estar presente, entre em contato, busque saber, é gratuito. Se você puder estar presente às 7 horas da manhã, de preferência acordado, bem, e acompanhando a meditação, né? Você vai ser o principal beneficiado ou beneficiada. Tá? É um ciclo de 21 dias em que o Arcanjo Miguel vai efetivamente nos granjear a graça de um certo nível de proteção contra, por exemplo, as partes imperfeitas ou feitas de propósito, né, de mau jeito, das futuras vacinas, por exemplo. Né? Na realidade, são proteções a nível celular contra muita coisa que virá por aí, porque vai haver, como já está havendo, mas vai ficar mais intensa, o quê? Uma guerra bacteriológica, por exemplo, uma guerra de vírus. Né? A Covid é produto de um arsenal bacteriológico de guerra, né? Para quem não sabe. Vou pedir a nossa... Bom, o que eu dizer é o seguinte, o Essential está preparado, pessoas,
queridas do meu coração. O Essential está preparado e é a nossa melhor, pelo menos por enquanto, tentativa, né? Tem a tentativa e erro, mas a gente está chegando lá. É the best shot, como se diz em inglês, né? A nossa melhor forma de chegarmos ao coração e à mente de vocês e desvelarmos, digamos assim, determinados véus que talvez impeçam vocês de ver com clareza a situação. A situação é muito dramática, é extremamente dramática. Não existe amanhã do jeito que se prega por aí. Não existe o amanhã à la Vital Freud. Os caras não vão pousar as naves aqui e oferecer sua ciência e tecnologia em troca da paz duradoura e eterna. Isso não existe, porque existe toda uma população trevosa que precisa ser arrancada daqui na marra. Isso, por exemplo, justifica os processos sobre os quais o Trigueirinho não fala. Olha só, tá vendo? Nem eu posso falar. Eu posso falar alguma coisa assim. Quem não pode falar tudo é o Saulo. Nem o Laércio pode. O Laércio diz assim, já me mostraram em visões e sonhos, mas eu não posso falar tudo. Não posso, não posso. Mas, de vez em quando ele entrega alguma coisa. De qualquer forma, eu posso falar. Talvez não saiba de tudo, mas tudo que eu sei eu estou contando para vocês. E gostaria que a ficha caísse. Vai dar ruim. A probabilidade de você fazer a passagem de forma violenta, se ficar aqui no Rio de Janeiro, se ficar em São Paulo, se ficar em qualquer centro urbano médio para grande, é de 100%. Tá? Eu diria para vocês que, fechando mais uma janela de compreensão finalmente, para a gente poder ouvir o Trigueirinho, eu diria que não existem áreas de segurança. Notem que das 21 campânulas magnéticas, que são um recurso extremamente importante para a proteção física na matéria de populações inteiras, dessas 21 campânulas magnéticas que são ciência e tecnologia intraterrena e extraterrena, apenas 15 se tornarão operacionais, apenas 15 serão montadas, serão operadas, porque não tem pessoas de segurança suficientes, olha o nosso drama, para habitarmos as 21 campânulas magnéticas previstas. Essa informação também é do nosso Conselho de Regência. Então, pessoas queridas, notem que a nossa situação é dramática e nós temos que ser os heróis e heroínas dessa história. O que se apresenta para nós é a sacrossanta oportunidade de, guiados pelo nosso Dr. Saulo, fazermos o que temos que fazer, e isso começa com a construção da Hiranyagarbha, porque ela é o ponto zero, ela é o começo de tudo, ela é o começo de uma interação intensa, máxima, que vai haver entre nós, seres humanos de superfície, e as civilizações intraterrenas, e os extraterrestres, e os ultraterrestres. Isso já está acontecendo. Mas eles precisam da nossa mão forte também, do concurso da nossa mão forte. Eles precisam da nossa intervenção aqui na matéria para erguer em bioconstrução a Hiranyagarbha, o templo do vetor zero de energia, o templo onde a energia se espirala e cumpre uma função divina, onde o caudal de energia será tão intenso que será visto no espaço, dentre outras coisas. Então, gente, a importância do Let's Soul Festival é essa. Tá? A gente inventou um festival para atrair as pessoas, mas, na realidade, a importância estará em você ter mais consciência do que acontece no Let's Soul Festival, para além das atividades todas, das festividades todas, das festas todas, né, do Aue todo. Vai haver a bioconstrução da Hiranyagarbha e ela é o evento mais importante, né, o ponto alto do nosso Woodstock espiritual. Tá? O Essential, portanto, gente, oferece justamente esse cardápio de opções de conhecimento para que a gente possa se assenhorar de todo o instrumental teórico, pelo menos, necessário para sustentar a compreensão do que seja a transição planetária em profundidade e abrangência. A parte prática é o Let's Soul Festival, a parte prática é o Amor em Movimento, a parte prática é se engajar nos vários processos de voluntariado da Sangha. A parte prática tem a ver com ver para crer? Não, tem a ver com o contrário, porque é um aspecto provacional. Está na hora de a gente crer para poder ver depois. A crença, a fé, vem antes. Nos movemos pela fé, como já dizia o Saulo. Né? A Sangha tem que se mover pela fé também.
Tá? Eu não tenho como provar para você a maior parte do que eu estou falando, mas eu tenho para vocês, por exemplo, a seguinte informação. Talvez a Terceira Guerra não ocorra em 2029, talvez seja um ano antes, um ano depois, mas vai estar dentro do grande ciclo de Saturno, de 36 anos de duração, que é um ciclo que começou em 2017 e vai até 2053. Na minha história de vida de pesquisador da transição planetária, meus mentores não me deixaram esquecer do acontecido entre Emmanuel e Chico Xavier em interação profunda, intensa, com Jean Manzon e Davi Nasser, uma dupla de jornalistas na década de 50. Após terem lido Mensagens do Astral, psicografado por Hercílio Mais, de Ramatiz, eles encheram o saco de Chico Xavier, perguntando para Emmanuel direto, quando é o fim do mundo, qual é a data do fim do mundo, e esse fim do mundo, quando é que é? Emmanuel capitulou e disse assim, olha só, a data exata eu não sei, eu só sei que até 2054 tudo terá sido consumado, ou seja, o que tiver que acontecer já vai ter acontecido. Não à toa também, Chico Xavier crava o ano de 2057 como o início de uma nova era, 2057, 3 anos depois. De qualquer forma, Emmanuel fez o quê? Jogou para um século mais tarde, espertamente, de forma inteligente, a conclusão de eventos terminais, que ele não sabia exatamente a data, mas ele sabia que bastava saber o quê? O final do ciclo de Saturno, que dura 36 anos, começou em 2017, vai até 2053. Por isso que Emmanuel responde para Jean Manzon e Davi Nasser, né? Até 2054, ou seja, uma vez completado, uma vez terminado o ciclo de Saturno, né, tudo terá acontecido. Ok? Acho que não deixei de basicamente tocar nos pontos principais, possivelmente posso ter deixado na janela outra de compreensão a descoberto ainda, peço perdão, portanto, peço escusas se algumas pessoas pegaram o bonde andando, né? Vamos tratar também assim que a gente passar esse áudio do Trigueirinho, que é importantíssimo, vamos nos abrir aqui para responder as perguntas de vocês, né? Sobre tudo que a gente já sabe, sobre o que é ser uma pessoa de segurança. Em primeiro lugar, ser uma pessoa de segurança é conhecer essa história toda, é estudar, é se assenhorar de toda a teoria, enquanto a prática também acontece. Ou seja, eu espero que vocês estejam cada vez mais se engajando nos processos de voluntariado da Sangha, porque eles também fazem parte do trabalho redentor, eles também fazem parte do que a gente convencionou chamar de salvação. Ok? Vou pedir à nossa produção que passe lá o áudio do Trigueirinho, tá? É um áudio de 15 ou 20 anos atrás e assim que ele terminar, eu comento rapidamente algumas passagens extremamente importantes, mas eu de cara já digo para vocês o seguinte, reparem como o Trigueirinho dá a entender que os 3 dias e meio de trevas não são 3 dias, em absoluto. Ele chama de 3 ciclos, ele chama de ciclos de obscuridade, para não chamar de trevas, mas enfim, reparem em muita coisa do que Trigueirinho fala. Podemos em frente lá, produção? Por gentileza? As pessoas continuam a fazer perguntas a respeito daqueles ciclos de escuridão que na Bíblia são chamados de dias de escuridão. Aquilo são ciclos. E as pessoas estão também preocupadas porque naquela situação os eletrônicos não vão funcionar. Graças a Deus. Graças a Deus. Imagina. E uma pessoa está dizendo que no livro A Voz de Amar há um trecho na página 40 que diz: quando durante o dia o céu se escurecer e a luz não mais puder ser vista, onde quer que estiverdes, aquietai-vos e orai. Agradecei, pois terá chegado o momento da grande liberação. Estreitai vossos laços com a hierarquia. Estreitai vossos laços com o supremo amor. Nada temais. O espírito se regozija ante a libertação do ser.
Então, isto é uma forma da Voz de Amar apresentar um momento da transição da Terra. E esta pessoa está preocupada se essa escuridão é isso mesmo, se é material ou se é de outro tipo. Essa escuridão que o livro menciona é as duas coisas. Ela é simbólica ou podemos interpretar ao pé da letra. Para alguns vai ser simbólica e para outros vai ser ao pé da letra. E ela está perguntando se haverá uma escuridão física. Bem, assim está anunciado. Agora, o livro A Voz de Amar, ele é todo simbólico. Ele não é um livro escrito como nós escrevemos os livros. É um livro que veio de um outro plano, de um outro nível. Então é as duas coisas. A escuridão simbólica seria, mesmo que o dia não escureça, ela se sente no escuro. Ela se sente perdida naqueles momentos. E pode ser também que escureça todo dia. Sim, porque há um grande arsenal de armas que precisa ser gasto, porque as indústrias precisam prosseguir, as indústrias de armas. Então, isto, se for tudo usado, pode ser sim que haja esta escuridão física. E que pode não vir também só das armas. Agora, o importante não é a escuridão física. O importante é nós não nos sentirmos no escuro. É nós não nos sentirmos ali perdidos. Nós sabemos estar passando por isso se tivermos que passar. Então, é escuridão física e pode ter também a outra. Agora, como estão todos muito bem avisados, não há por que se surpreender. Então, se começa um fato destes, é só sentar, orar, entrar em silêncio e aguardar. É tão simples isto. Estão todos avisados. Físico ou não físico, estão todos super avisados. E se nós poderemos falar sobre os dias de escuridão, se teremos algum aviso ou visão, nós já estamos avisados. O que mais queremos? Então devemos estar preparados para isso. E nós estamos avisados de um certo detalhe. Quando começar, você entra em casa e fecha a porta por dentro. Estamos avisados. Agora, se vamos fazer diferente, se vamos fechar a porta e depois abrir quando alguém bate, ou se vamos entrar e vamos esquecer de fechar a porta, isso é outro caso. A chave é, entre em casa e feche a porta, e tranque a porta. Isto é. Claro que, como somos muito desobedientes, e sempre sabemos que temos ideias melhores do que aquelas da hierarquia, as nossas ideias são sempre melhores, não é? Então vamos ver como é que vamos passar por esses dias de escuridão. Se vamos começar bem esses dias de escuridão. Porque depois que você fechou a porta e entrou lá para dentro, e já sabe que não deve abrir a porta, em hipótese alguma, aí que vão começar as experiências dos dias de escuridão. Aí vão começar as experiências. E se você começou bem, você vai fazer a experiência de uma certa maneira. Agora, se você disse, não, eu não vou entrar, eu vou primeiro pegar uma coisa para levá-la para dentro, aí você já começou mal e o seu caso vai ser outro. Então, quando começar os dias de escuridão, você entra onde você mora e tranque a porta. Até aí sabemos. E nós teremos que aprender a obedecer sem entender. Porque obedecer entendendo, muito fácil. Qualquer ser mental que entende pode obedecer, se ele quiser. Agora, obedecer sem entender, aí já é outra coisa. Isto é o que tem valor. E isso São João da Cruz, há 500 anos, escreveu isto de todas as maneiras. Ter fé no que você não vê. Compreender o que você não está entendendo. Aceitar o que você não conhece. Ele já escreveu isso de todas as formas, mas serviu para alguns carmelitas.
Como devo proceder nos dias de escuridão com relação à família e a outras pessoas? Você não entendeu o que são ciclos de escuridão. Nos ciclos de escuridão não há família, não há nada. Nos ciclos de escuridão, você tem que estar dentro de você, no seu interior, e cada pessoa da sua família deveria estar lá, dentro dela. Você não tem nada que procurar ninguém, porque não se trata de se esconder em lugar nenhum. Se trata de estar dentro de si, você não pode levar ninguém para dentro de si. E você não pode ir para dentro de nenhuma pessoa. Isso não tem nada a ver com família, não tem nada a ver com grupo. Você tem que estar dentro de você, porque ninguém pode te levar para lá, e você não pode levar ninguém para lá, você não pode estar no interior de ninguém. Isto que nós precisamos virar uma chave e acabar com estas coisas. Então, entre em sua casa e feche a porta, porque cada um deve fazer o mesmo. E cada um vai estar lá onde tem que estar, nesses ciclos de escuridão. Porque não vai ser tão rápido, não. Agora, parece que entre um ciclo e outro, ou entre um dia e outro, de repente vai acontecer um solzinho. Isso é daquelas coisas que são misteriosas para nós. Essas coisas são misteriosas. Como é que se pode saber como vão ser os dias de escuridão? Será que isto não basta? Saber que vai haver não basta? E que você deve ficar trancado, com a porta fechada e não deixar ninguém entrar, não abrir a porta, nem olhar para fora. Será que isto não basta? Será que não está claro? Agora, se a mente quer mais, aí ela tem que se introduzir lá no intuitivo, no espiritual, para ver como é. Porque nela, ela não vai encontrar nada a respeito disso. Ela só vai encontrar o que já sabe, mas que isto não sei. Tenho animais sob meus cuidados, que tirei das ruas e os acolhi. E como proceder com eles nos dias de escuridão? Nós estamos aprendendo que temos que tratar os animais como gente. Porque os animais precisam ser tratados como gente para irem se preparando para ser gente. Então, animais nós tratamos como gente. E gente nós tratamos como almas. Já sabemos disso. Então, se você vai recolher gente e se fechar em casa nos dias de escuridão, se os animais têm que ser tratados como gente, vai com você para lá. Isto é óbvio. Agora, isso eu estou falando por mim, não é? Não sei se isso é assim. Eu, se estiver encarnado e se tiver que me trancar em casa naqueles dias, eu vou levar os cachorros que estão lá em casa comigo. Claro. Vou deixá-los na rua? Depois de terem vivido comigo? Vou deixar na rua porque é animal? Que é isso? Veja, a hierarquia diz uma coisa, mas não diz tudo. Nunca diz tudo. Aquele tanto que ela diz, você tem que pôr em prática. E se não chegou a hora de pôr em prática, você vai se preparando para quando o momento chegar, colocar em prática segundo a sua consciência. Isto que é importante, segundo a sua consciência. Bom, aqui nós temos algumas perguntas a respeito de como nos preparar para 2012 e como serão esses dias de escuridão. Veja, a gente tem feito um trabalho de centrar muito na oração. Nós, há muitos anos, falamos de oração, há muitos CDs gravados. Acho que o assunto que mais tem CD aqui, eu acho que é a oração. De forma que ali já foi dito quase tudo o que a gente teria para dizer e para ouvir. É importante que a gente aplique isto em todas as coisas. Então, se já foi dito, se já foi repetido, se já fomos avisados que hoje o mais importante é a oração, aqui há dezenas de perguntas de como se resolvem certas coisas. Como se as pessoas não tivessem ouvido que a oração é que resolve. Então, ou a gente não ouviu,
Ou vamos ouvir mais uma vez, oração hoje é a única coisa que resolve, ou certas pessoas não querem ouvir, ou não querem saber disso. E me parece que a origem da gente não querer saber disso é orgulho. É porque nós estamos habituados, vida após vida, a resolvermos as coisas por nós mesmos, do jeito que a gente quer. E quando você está dependendo da oração, o que vai resolver é a oração, não é você. A oração é que resolve. A oração pode resolver qualquer coisa. Agora, depende de como se ora, para que se está orando, e depende de como estamos dispostos diante da oração. Vocês devem ter conhecido casos de pessoas, estão nos registros, que curaram de coisas para a ciência incuráveis, com oração, com processos espirituais, coisa que para a ciência material não tinha jeito, não tinha remédio. Nós sabemos de tudo isto. Agora, por que será que no momento em que nós temos que nos dedicar prioritariamente à oração, ainda estamos fazendo certas perguntas? Outra pessoa está perguntando, depois dos dias de escuridão, a terra já estará purificada? A palavra dias, nós fomos informados que está simbolicamente representando ciclos. Serão 3 ciclos de obscuridade. E esses ciclos poderão ter intervalos entre eles. Quanto aos conselhos, com respeito ao que devemos fazer nesses ciclos ou nesses dias, vocês já sabem, não? Entrar em casa e fechar a porta. Isto é, você está bem resguardada no seu interior. E se depois haverá paz, a pessoa está perguntando. Sim, serão 3 ciclos de obscuridade, no qual certas energias poderão se reorganizar, mas aqueles que não souberem fechar a porta podem ser levados pela obscuridade, podem ser levados pela escuridão. Porque quando começarem esses ciclos ou esses dias, vai haver muita confusão. Escuridão aí está querendo dizer ausência de compreensão do que está se passando. E haverá sim também um aspecto físico nesse assunto, um aspecto físico. E assim nós seremos bem provados para enfrentarmos depois a transição, aqueles que tiverem que ficar aqui. Então trata-se de nós estarmos muito seguros dentro de nós mesmos, no nosso interior, porque é do nosso interior que virá a guiança para nós atravessarmos esses tempos. Já sabemos que grande parte da hierarquia, esta hierarquia que nos acompanha, que nos guia, que nos ensina, esta hierarquia vai para níveis muito elevados, porque a esta altura dos acontecimentos da transição, trata-se de cuidar das mônadas, que é a nossa parte imortal. Da mônada para baixo, tudo ficará exercendo aquela experiência que deve ter assimilado em tantos séculos de preparação. Então a hierarquia, esta hierarquia que está conosco no dia a dia, ao nosso lado, já avisou que eles vão para um nível mais profundo, porque naqueles momentos vai haver outros assuntos a tratar, principalmente no sentido de estarem resguardando as nossas mônadas, resguardando as nossas essências imortais, porque aqui nós já somos dados como instruídos naquilo que é básico. Então, nesses ciclos, tratar de fechar a porta, isto é, estar bem dentro de si e não deixar que nada externo, que nada irreal penetre no ser, principalmente na mente,
porque nós somos uma raça mental, então a nossa parte mais crítica é o plano mental. Então teremos que cuidar muito daquilo que a nossa mente abriga, aquilo que a nossa mente recebe e leva em consideração. A mente deveria estar quieta, centralizada no seu núcleo interno, para de lá receber sugestões, de lá receber ensinamentos. Há muitas pessoas que acreditam que não estão preparadas para isso, mas só vão saber se estão preparadas na hora que começar a acontecer. Porque nós podemos ter ouvido falar de muitas coisas e podemos não ter dado muito ouvido, podemos não ter vivido de forma correspondente. Soubemos as coisas, mas vivíamos outras coisas. Mas aquelas sementes podem ter ficado no inconsciente e podem emergir naqueles momentos. Por isso é que se diz, feche a porta, não deixe ninguém entrar, para aquilo que você tem dentro, naquele momento, poder aparecer. E você não continuar na confusão desses relacionamentos desencontrados e desta forma humana de estar junto com os outros. Naquele momento, ou naqueles momentos, naqueles ciclos, ou nós estamos dentro de nós firmes, ou não há possibilidade de ter guiança de nenhuma outra parte. A hierarquia estará em nível muito profundo, cuidando daquilo que é essencial em nós, e aqui fora haverá o juízo. À medida que nós vamos nos interessando por essas coisas, a hierarquia vai explicando, vai nos abrindo outras portas. Então, muitas pessoas têm perguntado sobre isto, e numa recente comunicação nos veio esta ampliação com a recomendação que a gente explicasse muito bem o que quer dizer fechar a porta. Fechar a porta quer dizer ninguém entrar dentro de você. Porque se você não estiver com a porta fechada, você não vai ser instruído. Porque esta voz interior, como vocês sabem, fala muito baixinho. Voz interior aqui também é simbólico no sentido de que pode estar havendo alguma compreensão que se nós estivermos agitados ou estivermos misturados com as coisas dos outros nesses momentos ou com as companhias nesses momentos, nós poderemos não ter clareza. Nós estamos avisados de todas as formas. Alô, produção. Podemos tirar a produção. Obrigado. O que vocês acharam? Essas falas do Trigueirinho contêm uma série de chaves, né? Uma série de chaves de compreensão de muitas coisas. Notaram quando ele diz assim, lá fora vai estar acontecendo o juízo, por exemplo. O processo de juízo quer dizer o processo de juízo, ou seja, faz parte do que a gente chama de mistério divino, a gente pode saber até certo ponto, e por alguma causa que nos escapa agora, não nos é permitido saber a fundo, por assim dizer, né? O próprio Trigueirinho, em ocasiões posteriores a essa, né, eu já vi ele chegar a quase que se aborrecer, né, porque a insistência era na pergunta relativa aos 3 dias de trevas, né? Eles queriam arrancar dele o máximo de informação e ele dizia exatamente as coisas que ele fala ali, né? Ele repetia tudo, é preciso crer primeiro, né? Usar a fé primeiro, a intuição primeiro, para depois você perceber isso no plano físico, é preciso ter esperança, é preciso ter fé, é preciso ter a crença, trabalhar a questão da crença, da fé, da oração, né? Ele não é um repertório que não muda muito, né? Mas vocês também devem ter reparado que ele está se referindo aos 3 dias, não como 3 dias, mas 3 ciclos, né? Hoje sabemos que são
3 ciclos e meio, 3 anos e meio. Existem autores que já dão direto essa informação de que sempre que na Bíblia você encontra alguma informação relativa a dias, na realidade são anos, né? Cada dia corresponde a um ano, são 3 dias e meio, são 3 anos e meio de trevas, né? Em que a atmosfera como um todo vai estar saturada de gases vulcânicos, oriundos da queda do asteroide Apophis, e até haver a decantação desse material, terão se passado 40 a 42 meses. Né? Isso será um golpe de misericórdia aí na nossa civilização, porque não vai mais haver a fotossíntese, né, durante esse período. Né? É um período também muito misterioso em que, creio eu, a batalha final, a batalha do Armagedon, a batalha final entre luz e trevas vai se dar. Também entre anjos e demônios. Por que a gente tem que falar disso? Porque existem previsões de freiras francesas, década de 50, 60 do século passado, que dão conta de que quando as pessoas terminavam esse ciclo de obscuridade, como diz o Trigueirinho, podiam sair de casa, podiam abrir a porta e com o que se deparavam, né? Com um campo de batalha, como uma das freiras assim descreveu, né? Corpos de justos e mansos e justos, né? Juntamente com corpos de pecadores espalhados sobre todo o chão da superfície da Terra. Quer dizer, um cenário apocalíptico, um cenário até certo ponto aterrador, mas tem a ver com questões misteriosas, né, que não nos será dado agora saber a fundo. O que a gente sabe também é que, depois que isso tudo acontecer, que esse processo probatório todo acontecer, uma vez que a gente tenha passado por ele, aí sim os intraterrenos, os extraterrestres, o povo todo vai aparecer e dizer: oi, finalmente, vocês conseguiram, então agora sim vamos poder ajudar vocês, porque vocês são o sal da terra. Vocês são os mansos e justos da Bíblia, vocês são o sal da terra, vocês têm merecimento kármico agora para serem ajudados, para serem auxiliados, e aí muda tudo. Muda tudo, é uma nova civilização. Como disse o Xavier, né, em 2057 para frente já o ano cronológico de uma nova civilização. Né? 2045, fechando mais uma janela de compreensão, aclamado líder do que restar do Brasil. Notem que não existe mais governo do jeito que existe hoje e tal, e Emmanuel vai se notabilizar por ser extremamente caritativo, fraterno, por ter consciência de líder, né, determinação, inteligência, organização. Ele vai conseguir, aos poucos, resolver os principais problemas de sobrevivência física mesmo, relativos a essa fase mais aguda da transição planetária aqui no Brasil, que a gente chama de ápice, auge ou clímax da transição planetária. Fechando mais uma janela de compreensão rapidamente, queria me referir ao sonho da Italma, em que, não terminei de contar, né, em que o tsunami se congela, como que se congela. Note que a Italma está lá no interior de São Paulo, São Bernardo do Campo, a quase 800 metros de altitude, e o tsunami vai chegar lá. E aí que ela vira para a família dela e fala: vamos embora daqui, vamos pegar o carro, vamos embora daqui. E ela se vira para a filha, para a Ninha, que tem 4 anos de idade, mas tem ali uma menina, uma adolescente de uns 16, 17 anos de idade. Na hora ela não percebe a diferença, né? Mas tem que ir embora, tal, babá. E a própria Aninha fala: mamãe, sou eu, vamos embora daqui e tal. Enfim, essa parte do sonho, na realidade, é uma graça que nos foi concedida à guisa de informação, ou seja, no formato de uma componente informacional importante. Por quê? Eu perguntei para Italma: Italma, olha só, existe uma previsão de uma data dada por uma fonte minha, que é o José Maria Alencastro, que fala de abril de 2036, né? Daqui a 13 anos. Italma teve sonho em 2023, né? Acho que no último trimestre agora, 2023. Você acha factível, você acha razoável, Italma, que a sua filha Ana tivesse no seu sonho, então, com esses 16, 17 anos, ou seja, é um sonho de um evento que acontece, portanto, daqui a 13 anos? Ela falou: claro, isso, perfeito. Ou seja, essa componente informacional do sonho da Italma é uma chave importantíssima. Ela diz para a gente assim: realmente, daqui a 13 anos é que vai acontecer. Me explico melhor. Por que um tsunami chega até o interior de São Paulo? Porque ele vai ter uma magnitude tal que só pode ser gerado por o quê? Pela queda de um asteroide no oceano, no caso, no Oceano Atlântico.
né? Então, esse tsunami vai ter uma energia cinética poderosíssima, capaz de levá-lo linha da costa dentro, né? Terra dentro, a linha da costa vai desaparecer, a cota zero vai sumir, e aqui na região sudeste, por exemplo, o mar vai chegar até os contrafortes da Serra da Mantiqueira, né? Vai haver um arquipélagozinho correspondente às áreas mais altas ali da Serra do Mar, mas o Rio de Janeiro todo vai ficar debaixo da água. A linha costeira do Brasil toda vai sumir, o Nordeste também, a Amazônia, na Bacia do Prata, embaixo a água do oceano vai entrar também. Existem vários mapas pós-apocalipse, não é intenção nossa chamar atenção para eles, a não ser por esse fato de que efetivamente dá para ter uma ideia bastante profunda e abrangente do que vai acontecer através da visualização pura e simples desses mapas, né? Porque realmente Edgar Cayce estava correto quando dizia, quando acontecer o que tiver que acontecer, aí pelos idos de 30, né? Como dizia também Bezerra de Menezes, que soltou essa informação também recentemente, aí pelos idos de 30, 36, aliás, né? E o outro falou idos de 30, ou seja, 36 também. Quando tiver que acontecer o que vai acontecer, as pessoas já vão ter, algumas delas, pelo menos, né? É o que eu estou esperando aqui através desse nosso trabalho, já vão ter podido ser avisadas, né? E vão ter tomado alguma precaução, ou o mínimo de precauções, para não somente visando, né? Para não sobreviver somente fisicamente, portanto, não se visa somente a sobrevivência física, né? Mas o objetivo é a ampliação de consciência, o objetivo é o aproveitamento das oportunidades derradeiras de trabalho redentor, que a sangue oferece, que o processo de transição planetária em si oferece, porque depois que a gente passar por esse processo todo, né, de purificação, como o Trigueirinho chama, né, os que conseguirem sobreviver fisicamente vão poder aí sim ajudar fisicamente, presencialmente, outras pessoas que porventura necessitem de ajuda. Mas vai dar para fazer caridade, vai dar para fazer ajuda fraterna de muitas formas, né, ao longo de todo o processo da transição planetária, talvez não durante os 40 a 42 meses, né, possivelmente não, nessa época dos 3 dias e meio de trevas, dos ciclos de obscuridade, razão pela qual esse áudio do Trigueirinho é tão importante. Notem que o Trigueirinho fala de um tempo de juízo, e eu digo a vocês que é um tempo de provação. Não é para a gente saber tudo. Tem uma hora lá que o Trigueirinho fala, a hierarquia não fala tudo, porque não compete a ela falar tudo, compete a ela dar o mínimo de informação com a qual a gente possa se virar. É essa a ideia. E o mais virá através dos próprios canais mediúnicos da Sangha, né, que estão aí em franco processo de desenvolvimento. Existe previsão de mais de uma centena de canais mediúnicos nas próximas temporadas, para a gente amplificar e intensificar esses canais de comunicação para que as informações venham a tempo e hora, para que a gente possa se precaver em relação a isso. O chamado, portanto, é geral, né, gente? O chamado, portanto, é geral para que a gente comece a colocar o plano B em ação, que é ir para a Flor do Alto. Chamo a atenção de vocês para o fato de que a estação número 2, a Sabedoria do Lar, vai ser um monastério, um futuro monastério, uma escola iniciática, né? Vai haver lá a Casa do Guardião, mas não há previsão, até porque a área não é tão grande assim, de se morar lá. E a estação número 3, que é o Caminho da Paz, lá em Delfim Moreira, interior de Minas Gerais, também não tem previsão no momento de moradia lá, né? Somente bem mais tarde, quando o bicho pegar, que parece que há alguma previsão nesse sentido, mas não no momento. Portanto, nos compete efetivamente fixar um fluxo de informações para que as pessoas, dentro da Sangha e fora da Sangha, tomem suas providências e suas decisões. Estamos aqui a apontar caminhos e indicar direções, dizendo, olha, para cá é melhor do que para lá, mas cada um tem seu livre-arbítrio e seu foro íntimo para decidir. Mas nos cabe dizer que é a diferença entre joio e trigo que está sendo jogada aqui. Essas minhas palavras, eu que avancei agora para 10h30 dentro, são necessárias. Por quê? Porque muitas pessoas dormem também, inclusive, quem sabe dentro da Sangha também, pelo menos a determinado nível, né? As pessoas não estão completamente despertas, né? Se estivessem, a Sangha seria uma outra coisa, teria outro tipo de atividade, um outro nível de coesão interna que ainda não alcançamos, mas podemos estar a caminho. Vamos lembrar que não somos pioneiros nisso, né? O Saulo e família estão para se mudarem, para acampar na Flor do Alto. É um processo análogo, similar ou parecido ou igual mesmo ao do próprio Trigueirinho, que juntamente com Clemente, Arthur
e outras 3 pessoas acamparam nas terras lá, no interior de Minas também, de Carmo da Cachoeira, para poderem justamente dar início à comunidade da Figueira. Os processos estão muito parecidos, portanto. Tá? O Saulo costuma falar, gente, já vou finalizando aqui, que o tempo urge, os tempos são chegados. Né? É preciso que as pessoas comecem a pensar em tomar providências práticas para se desligar, começar a se desligar, assim, nem que seja aos poucos, de suas vidas atuais nas grandes cidades e começar a pensar e colocar em prática a perspectiva de uma vida em comunidade, de uma vida em ecovila espiritualizada, de uma vida em estação de luz. É uma outra proposta de vida muito diferente, muito mais rica, de uma vida viva. Ok? Não vou me estender muito mais. Pediria a vocês que também prestassem muita atenção no áudio de 38 minutos que eu carinhosamente gravei a pedido do Saulo para todos, tá? Que ouvissem, se possível, mais uma vez, assim como, por favor, tenham acesso, tenham a gentileza, por favor, de acessar os materiais lá das aulas do Laércio, né, e os conteúdos do próprio Trigueirinho, Shimane e Arthur. Né? Tem 5 a 6 horas de conteúdos extremamente importantes, como esses que vocês acabaram de ouvir, com muitas chaves de informação para trabalhar de forma pioneira, no caso. Eles têm uma baita biblioteca, a editora Irdim, né, na realidade, é o nosso benchmarking aqui para a Sanga Platina Solares, para termos nossos milhares de horas também organizados e monetizados daquela maneira, né? Mas eles nos precedem, inclusive cronologicamente, então isso é natural. Precisamos prestar atenção no que eles já fizeram, em quais informações eles já dominam, dispõem e se prontificam a passar, a repassar. Daí, repito eu aqui, né, mostrando para vocês de novo, né, na semana que vem a gente focar nesse livro aqui chamado A Trajetória do Fogo, está à venda na Amazon por 20 pratas. Ok? Livro importantíssimo que faz parte de uma série nova que eu chamo de livros essenciais, em que vamos estudar a fundo determinados livros que nos permitam sermos pessoas de segurança, que é a grande demanda planetária. Né? Robson Pinheiro chama de guardiões planetários, eu chamo de pessoas de segurança, que vão habitar as áreas de segurança. Tanto faz como você queira chamá-los. São pessoas heróicas, são pessoas conscientes, são pessoas despertas, são pessoas necessárias, que vão ajudar a salvar vidas, que vão efetivamente salvar vidas, que vão efetivamente fazer a diferença para melhor, para positivo, para a vida, em determinadas circunstâncias no futuro. Como diz o Saulo, quando a necessidade se apresentar, a energia vai fluir de dentro para fora de você e vai te transformar. E aí sim você vai poder, de uma vez por todas, ocupar seu lugar no mundo e no estabelecimento do plano divino na Terra. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao Saulo, à Angélica, a todos que me ouvem aqui e vão me ouvir ainda. Vou passar a palavra para o Saulo e, mais uma vez, peço perdão se me estendi demais. Legal, gente? Um grande abraço aí. Namastê. Todo mundo me vê? Todo mundo me ouve? Oi? Todo mundo me vê? Me ouve? Sim. Opa, obrigado. Pessoal, eu tenho somente uma indicação aqui para o time de voluntariado da Sanga, por questão da importância dessa palestra de hoje, da importância do que foi dito, do que foi exposto aqui hoje. Eu pediria para que vocês, ao publicarem no YouTube esse conteúdo, publicarem como uma estreia e público, não em modo privado, como publicamos nossas aulas. Acho que deveria estar público, deveria ter uma imagem bem contundente. Eu acredito que possa ser até chamado de uma masterclass, né, dessa primeira aula do Essential, com a foto do nosso instrutor lá bonitão, senhor Enéas Moncarati, e com uma legenda, né, bem contundente, com palavras-chave bem direcionada para o que está sendo tratado aqui e com link de contato, né, para que as pessoas possam fazer contato e entrarem e começarem a participar dessas aulas, porque eu acho que cada vez mais está ficando claro para todo mundo aqui que esse funil ele está cada vez mais
se tornando mais fechadinho, né? Porque as provações elas já estão aí, tá todo mundo aí bem apertadinho, tenho certeza, aí direitinho nas questões que estão sendo passadas, né? Seja ela a nível físico, familiar ou qualquer coisa que seja, as pessoas já estão começando a ter suas próprias provações, né? Financeiras, trabalho, etc., vida de uma forma geral. Então já começou a aparecer já, né? As dores, etc. Então acho muito interessante, muito importante. Enéas, uma questão muito importante, vou falar conforme eu até escrevi aqui, né? Muito do que é falado do, da palestra do Trigueirinho é justamente o que a gente está passando, né? Aqui, e eu fico muito feliz em ouvi-lo sempre. Acredito que muitas pessoas que nunca tinham tido a oportunidade de ouvi-lo ficaram um pouquinho impressionadas, né? Ou talvez até um pouquinho assustadas em ouvir é, questões do tipo, opa, não é só a gente que está falando sobre isso ou já falou sobre isso, essas informações não são tão novas assim, né? Então, por isso que a gente vai, vem, retorna, encarna, reencarna, desce, sobe, para quê? Para que a gente, uma hora ou outra, entre nessa mão aí, nesse ciclo, realmente leve a sério e comece a compreender os dizeres. Me recordou muito o que eu até escrevi para você, me recordou muito de uma fala que eu tive contigo sobre que vai chegar um momento na flor em que a porteira vai ter que ser fechada, ninguém entra e ninguém sai, porque realmente essas coisas elas vão acontecer e a comunidade vai estar instruída a executar esse papel. Então, em todas as instâncias, em todas as multidimensões, em todos os níveis de entendimento, como o Trigueirinho traz, né? Ninguém entra, ninguém sai. É justamente isso. Ninguém entra e ninguém sai. Trazer aqui um ponto de atenção da. Eu vou falar da hierarquia, só para eu não falar que sou eu que estou trazendo essa informação. É... Mas para que você faça depois uma relação, uma correlação, para ter um entendimento maior sobre esses três ciclos, esses períodos de escuridão. Ah, e o apontar é para que você relacione os três tesouros do taoísmo com a figura do triângulo para cima e o homem vitruviano. Então, existe uma correlação entre os três tesouros do taoísmo, a figura do triângulo para cima, provavelmente tem a ver também com simbologia e etc. E o homem vitruviano de Leonardo da Vinci, para compreender melhor, talvez, como que seria esses três processos dessa interiorização desses três ciclos aí que tá trazendo. Então, são mais informações ao vivo aqui em tempo real para a gente depois entender um pouco melhor, estudar um pouco melhor, conversar mais sobre isso, mas existe uma correlação com isso. No mais, pessoal, não vou me estender, obviamente, porque essa masterclass de hoje, o que eu falar aqui não vou nem fazer cosquinha em vocês, mas brincadeiras à parte. Eu agradeço muito pela presença, Enéas, agradeço muito pela exposição, todo mundo que fez a assessoria também, muita gratidão, é muito importante sempre, todo mundo abrindo as salas, botando para gravar, botando os áudios e tudo mais, porque permite com que a gente expanda, né, todas as nossas possibilidades de, de exposição, né, de pautas tão importantes e essenciais ao nosso autodesenvolvimento. Então, a formação das pessoas de segurança, né, faz parte tanto do plano a nível bem mais profundo espiritualmente falando da sabedoria do Luar e de uma forma mais física, material ou conexão e ancoramento terra-céu na estação 3 Caminho da Paz. Então a gente tem esse centro aonde se encontra pelo coração
né, nesse grande hub que é a flor que conecta céu-terra, terra-céu, através da sabedoria do luar e a estação Caminho da Paz. Um lembrete muito importante do Enéas sobre a flor do alto, lembrete muito importante aqui nessa exposição sobre os momentos em que vocês estarão sozinhos, sozinhas. Então, um outro apontar que eu trago para a Sangha, desde que o mundo é mundo, é confie nos seus irmãos e irmãs, confie em que eles estão fazendo a parte deles, faça a sua parte, porque quando você precisar, você vai precisar se deslocar de um ponto ao outro e confiar que o teu irmão está te esperando naquela hora, naquele dia, naquele momento marcado. Então, confie nos seus irmãos e irmãs para que você saiba o que fazer, aonde ir, como realizar, como guiar as pessoas. Como bem lembrado que o Enéas falou, quando esse coração ele for realmente tocado, você saberá o que fazer, como fazer, aonde fazer, você não vai nem se preocupar com nada mais. Reitero que muito do que eu poderia passar a vocês já foi passado, muito do que eu passei já pode ser publicado, ah, e realmente agora as questões elas são mais práticas. Gratidão, querido. Gratidão a todos, a todas pela oportunidade da gente estar aqui hoje. Muita luz, muita paz e muita bênção. Amanhã, às 7 horas da manhã, segundo dia dos Ok. 21. Namastê. Então, rapidamente, quem quiser me enviar questões, né, já que está tarde da noite, é só me procurar no Private depois, tá? Agradeço ao Saulo os apontamentos e chamo a atenção para o fato de que Trigueirinho lá disse que vão haver 2 intervalos, né? Faz muito sentido o que o Saulo está trazendo, os 3 tesouros do taoísmo, o homem vitruviano e o triângulo apontado para cima, né? Tem que ser trabalhados em conformidade com os 3 ciclos, né? Interessante isso. Mais uma vez agradeço a todos a paciência, tá? Agradeço ao Saulo os apontamentos, tá? Muito obrigado, Saulo querido, tá? E convido todos ao domingo que vem a continuação aqui do nosso curso. Um grande abraço a todos, namastê.